Seja bem-vindo à escola de oração. Esse ambiente de liberdade, esse ambiente de fluir do Espírito Santo de Deus. E como é bom nós podermos estar aqui essa tarde falando de quem Ele é. Como é bom podermos estarmos aqui louvando e exaltando ao nome dEle. Amém? Meu nome é Elisa Martins, sou uma das professoras aqui do Seminário Teológico Carisma. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Adriano, pastora Josi, que me deram essa oportunidade de estar aqui ministrando ao coração de vocês. E eu tenho certeza, querido, que Deus está fazendo algo novo. Enquanto o louvor ministrava, havia muito forte ao meu coração, Deus está fazendo algo novo. E eu creio que há muito dele para ser ministrado sobre nós esta tarde. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Josué, no capítulo 3. Josué, no capítulo 3. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você pode sentir essa presença que eu estou sentindo aqui nesse momento. Aleluia, 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 aleluia. Josué, capítulo 3, no versículo 1. A palavra diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu que ao fim de 3 dias que os sacerdotes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor o vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e a segui. Versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras, todos os dias da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam do mar de Campinas, que é um mar salgado, faltavam de todos e separaram-se. Então o povo passou defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que o povo acabou de passar o Jordão. Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos na autoridade da tua palavra, Deus. Nós cremos na revelação da tua palavra. E por isso, Deus, essa tarde nós te pedimos que o teu texto se aplique de forma personalizada a cada coração. Espírito Santo, eu clamo pela graça que me habilita a cumprir o propósito. Que não sejam palavras humanas liberadas aqui, mas que o som da tua voz alcance os nossos corações, ultrapasse o limite geográfico essa tarde. Pai, que essa tarde seja uma tarde profética. Pai, que essa tarde seja uma tarde de um liberado, Senhor, sobre as nossas vidas. É assim que nós cremos, em nome de Jesus. Eu amo esse texto, eu sou suspeita para falar que tem vários textos que eu amo, mas esse texto fala a respeito da nação de Israel. Israel foi uma nação escolhida, separada por Deus, e a palavra diz que eles estavam há 400 anos debaixo de escravidão no deserto, ali no Egito. E a palavra vai dizer então que Deus levanta Moisés, o libertador. A palavra vai dizer que lá em Êxodo, no capítulo 3, um dia Moisés, ele tem um encontro com a presença de Deus. A palavra vai dizer que ele estava ali cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, e então ele vê uma sarça que queimava e que não se consumia. E ele então para prestar atenção naquilo que era incomum, naquilo que não era normal. Por quê? Porque era sobrenatural, uma sarça está pegando fogo e não se consumir. E a palavra vai dizer então que Moisés, quando ele para prestar atenção, Deus começa a falar com Moisés a respeito de quem Deus era, a respeito de quem Moisés era e a respeito do propósito que Deus tinha na vida de Moisés. E a palavra vai dizer que ali, o chamado de Moisés, ele é despertado. Moisés, ele tem um encontro com a presença de Deus. E o que ele não sabia é que aquela sarça não se tratava apenas de algo sobrenatural, mas também era uma profecia a respeito da vida do próprio Moisés, porque estava nascendo ali um homem completamente incendiado de amor pela presença de Deus. E não apenas isso, aquele texto vai falar a respeito de uma profecia, do que nós viveríamos na dispensação da graça, porque apenas na dispensação da graça nós somos cheios do fogo da presença de Deus e não somos consumidos.
Mas daí já é outra pregação. Mas a palavra vai dizer que Moisés, ele decide dizer sim para aquilo que Deus disse para ele. O texto vai dizer então que ele é levantado por Deus como libertador de Israel. Durante aquele tempo, Israel vive tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios da parte de Deus. A palavra vai dizer que eles tinham uma coluna de fogo que os guiava durante a noite, que tinha uma nuvem que os guiava durante o dia, que Deus enviou o maná para eles. Quando viam exércitos inimigos, Deus levantava com intervenção na vida deles. Mas eles estavam vivendo um momento crucial na história deles, porque quando eles estavam prestes a alcançar Canaã, o texto vai dizer que Moisés morre. E Deus levanta então Josué. Gente, eu imagino que liderar uma nação não é fácil, mas substituir Moisés, fala sério, que responsabilidade. E a palavra vai dizer então que Deus levanta Josué. E o primeiro desafio de Josué como líder não é nada mais, nada menos do que a travessia do Rio Jordão. A palavra vai dizer que Israel estava findando um tempo de caminhada pelo deserto e para entrar em um novo tempo. Eles estavam entre o fim e o início de um novo tempo. Eu não sei o que você tem passado, mas talvez você seja alguém que está me ouvindo e que Deus tem falado com você a respeito de um novo tempo. Talvez você esteja aqui me ouvindo e Deus tem falado com você a respeito de um novo começo. Você não sabe muito bem como vai acontecer, mas você sabe que Deus está para fazer algo novo. Talvez você esteja nesse lugar onde você sabe que Deus vai fazer algo novo, mas tudo que você vê na sua frente é um Jordão. Ou talvez uma pandemia, não sei. Mas essa tarde eu quero falar com vocês sobre 3 princípios que nós não podemos esquecer entre o fim e o início de um novo tempo. Você está pronto? Você está pronto mesmo? Então vamos lá. A palavra vai dizer no versículo 1 assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu que ao fim de 3 dias, quero frisar aqui, ao fim de 3 dias. O primeiro princípio que eu quero falar com vocês nesse tempo é sobre nós pararmos para ouvir as novas direções de Deus. A palavra fala que Josué, ele levantou o acampamento por 3 dias antes de atravessarem o Rio Jordão. Olha isso, querido, que interessante. Porque eles já tinham estado frente a águas. Josué sabia como que foi a abertura do Mar Vermelho. Ele sabia como que as coisas tinham acontecido. Mas sabe algo que Josué aprendeu com a liderança de Moisés? Ele aprendeu que para cada novo tempo existe uma nova direção. Para cada novo tempo existe uma nova estratégia de Deus. E o texto vai dizer que eles pararam tudo, eles levantaram um acampamento. Sabe o que me vem à mente imediatamente quando eu leio esse texto? Mateus, no capítulo 6, versículo 6, que vai dizer assim: quando porém orares, entra no teu quarto e orarás ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Fala sobre um lugar de intimidade. O que Josué fez? Josué voltou para o lugar de intimidade. Ele voltou para casa. Ele voltou para o lugar onde as vozes exteriores não influenciavam a direção que Deus tinha para ele. Deixa eu te falar algo essa tarde. Essa pandemia veio para provar que o nosso problema nunca foi falta de tempo, mas sempre é falta de prioridade. Porque você pode estar dentro de casa e ainda assim com muitas vozes falando ao seu ouvido. A palavra vai dizer que ele silenciou as vozes exteriores até que Deus falasse. Sabe algo que eu e você precisamos aprender? Esperar até que Deus fale. E eles pararam para ouvir as novas direções de Deus. Querido, talvez você está aqui me ouvindo e você tem tantos milagres para contar, tantas situações que você fala assim: Elisa, se Deus não tivesse cuidado de mim naquele momento, eu teria morrido. Elisa, se Deus não tivesse cuidado de mim naquele tempo, eu não sei o que seria de mim. E quantas vezes, querido, você provou da fidelidade de Deus, assim como Israel provou? Mas deixa eu te falar algo: para cada novo tempo
existe uma nova estratégia de Deus para você. Para cada novo tempo existe uma nova direção de Deus para você. Não queira pegar métodos antigos para viver o novo de Deus. A palavra vai dizer que lá no Mar Vermelho, as águas se dividiram e eles passaram a seco. Mas agora no Rio Jordão era diferente, porque a palavra vai dizer que agora as águas se amontoam e eles passam a seco. A palavra vai dizer, querido, que aquilo que simbolizava a presença de Deus, que era o cajado, ficava lá atrás no Mar Vermelho com Moisés. Moisés levanta o cajado e o povo passa, mas agora para o lugar que Deus estava guiando. E eu acho interessante, porque o texto vai dizer assim: a arca deve ir à frente, porque pelo lugar por onde vocês vão passar, vocês nunca passaram antes. Dessa vez era diferente, no novo tempo era diferente, querido, porque dessa vez a presença ia à frente. Para cada novo tempo existe uma nova estratégia de Deus. E nós precisamos estar prontos para ouvir as novas estratégias de Deus, ainda que ela seja descanse. E aqui nós vamos para o nosso segundo princípio. O versículo 15 diz assim: quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas. Ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima. Eu fui pesquisar o que significa Jordão. E Jordão significa declive, ou aquele que desce, ou também lugar onde se desce. A correnteza é tanta que 20 quilômetros dentro do mar da Galileia ainda se percebe a sua força. E largura variando entre 25 e 35 metros e profundidade de 1 a 4 metros. Olha que interessante. Porque a orientação de Deus para aquele povo foi: eles esperaram, Deus direcionou. E a palavra vai dizer que a orientação de Deus para aquele povo foi que os sacerdotes deveriam ir à frente carregando a arca da presença. E eles deveriam colocar os pés nas águas, que imediatamente as águas se abririam. Olha isso. Só que é interessante porque quando a gente pensa nesse texto, muitas vezes me vem um rio calminho, um lugar calminho. Só que o texto, o que a história vai dizer é que aquele lugar é um lugar de profundidade de 1 a 4 metros. E não apenas isso, o versículo 15 vai dizer que era época de colheita e que as águas do rio estavam agitadas. Olha isso, querido. A palavra vai dizer que Deus estava mandando eles colocarem os pés em um lugar onde facilmente eles poderiam ser levados pela correnteza. Há um tempo atrás nós vimos um ator aqui brasileiro que foi levado por uma correnteza de tamanha força que é. E a palavra vai dizer, querido, que era num lugar de agitação que eles deveriam colocar os pés, eles deveriam descansar, repousar os pés nas águas. Deixa eu te falar algo essa manhã. Nem sempre as maiores direções de Deus para a sua vida vão vir em meio à calmaria. Muitas vezes as maiores direções de Deus para a sua vida vão vir em meio às águas agitadas da sua história. E a palavra de Deus para você essa tarde é: encontre um lugar de descanso mesmo em meio às águas agitadas. Encontre um lugar de repouso, mesmo em meio às águas agitadas. Talvez você diga assim: Elisa, mas se eu obedecer essa direção eu vou morrer. Elisa, se eu não sei o que vai ser de mim se eu obedecer essa direção. A palavra de Deus para você essa tarde é: encontre um lugar de descanso, mesmo em meio às águas agitadas. Eles deveriam repousar os pés nas águas. Sabe de uma coisa? A nossa capacidade de descansar em meio a circunstâncias agitadas revela o nosso nível de confiança no caráter de Deus. Revela um nível da sua confiança naquele que liberou palavras ao seu respeito. A palavra vai dizer que eles deveriam colocar os pés nas águas. Só que quantas vezes na nossa vida nós queremos obedecer meia direção? A gente fica assim, a gente encontra um lugar de apoio e a gente coloca um pé. Nós colocamos um pé. Porque se algo der errado, eu tenho para onde voltar. Mas sabe quem vive intervenções sobrenaturais de Deus na história? É quem coloca os pés nas águas. Talvez você precise tirar o seu lugar de apoio. Quais são os seus lugares de apoio que têm te impedido de viver o sobrenatural de Deus?
Era necessário um posicionamento. Era necessário se posicionar à altura daquilo que foi liberado, da direção que foi liberada a respeito deles. Era necessário confiar nas estratégias que Deus havia dado para eles. A palavra vai falar a respeito de uma outra passagem. Quando lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 45, Jesus dá uma ordem para que os discípulos atravessassem para o outro lado. E a palavra vai dizer que no meio do caminho eles são acometidos de uma grande tempestade. O texto vai dizer que muitos daqueles discípulos se desesperaram completamente. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós desesperamos em meio à caminhada, em meio às direções que Deus nos dá. Sabe por quê? Porque a gente esquece da palavra primária que foi liberada ao nosso respeito. Quantas vezes nós estamos até mesmo pulando do barco porque foi acometido de uma grande tempestade? Quantas vezes... Gasguei. Quantas vezes, querido, na nossa caminhada, nós falamos, não, Deus me deu uma nova direção. Sendo que, na verdade, a pressão da circunstância te faz falar assim, te faz querer fugir. Deixa eu falar algo para você, querido. Espada não é afiada em temperatura baixa. Espada é afiada em alta temperatura. Se você quer viver as promessas de Deus para você, você vai precisar aguentar a pressão. E a forma de você aguentar a pressão é se lembrando da palavra primária que foi liberada ao teu respeito. Porque a palavra vai dizer que havia uma palavra sobre eles. Eles chegariam do outro lado, independente das circunstâncias. Se lembre da palavra primária que foi liberada sobre você. E aqui nós vamos para o nosso segundo princípio. Nós estamos nele. Que é ter fé para obedecer às direções, independente das circunstâncias. Deixa eu falar algo para você. Quem vive promessas precisa ser ousado. Quem vive promessas precisa ter coragem para colocar os pés, mesmo em meio a águas agitadas. E a palavra vai dizer que eles então, os sacerdotes vão à frente e eles colocaram os pés nas águas. Eles escolheram confiar. Talvez o que você precise essa manhã é encontrar um lugar de descanso em meio às águas agitadas. Sabe de uma coisa? Muitos querem viver as promessas de Deus, mas poucos estão dispostos a entrar num lugar, como Paulo diz, em nada eu tenho a minha vida como preciosa, a não ser cumprir com alegria, a carreira que me foi proposta. Talvez o seu coração precise encontrar um lugar de descanso essa tarde, um lugar de calmaria. A palavra vai dizer, então, lá no versículo 15, que os sacerdotes deveriam colocar os pés nas águas. E o terceiro princípio fala sobre nós assumirmos a responsabilidade. Porque o texto vai dizer que eram os sacerdotes quem deveriam colocar os pés nas águas. Os sacerdotes, eles eram a liderança do povo, a representação espiritual. Quando nós olhamos para a antiga aliança, nós vamos ver que aqueles homens, eles não tinham o Espírito residente, eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Então, quando eles queriam se comunicar, quando eles queriam falar com Deus, eles procuravam um sacerdote. E a ordem de Deus para aquele povo foi: os sacerdotes deveriam colocar os pés nas águas. Por quê? Entenda algo, querido, esse texto fala de uma liderança que lidera com o exemplo. Eu, como líder, não posso falar para o meu liderado confiar nas direções que Deus está dando para ele, quando as circunstâncias são contrárias na vida dele, quando na minha vez eu não fiz isso. Porque quando você fala como líder, quando você fala de algo que você experimentou, você fala com propriedade daquilo. E esse texto vai falar a respeito de uma liderança que lidera com exemplo. Sabe por quê? Porque quando aqueles sacerdotes colocam os pés nas águas, era como se eles dissessem para o povo: ó, pode vir, eu não morri, vocês também não vão morrer.
Aí a hora que você está falando assim, Elis, então tá tudo ótimo, que eu não sou líder de nada, não tem nada a ver com isso. Mas deixa eu te falar algo, querido. 1 Pedro vai dizer que todos nós fomos feitos sacerdotes. Você já percebeu que quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, e sem querer você comete algo errado, a primeira coisa que as pessoas fazem é falar, ah lá, não é crente? O dia que você chega mais estressado e sem querer você dá uma resposta mais dura em alguém, a primeira coisa que você fala, ele diz que é crente, vai na igreja todo domingo. Sabe por quê, querido? Porque o mundo olha para você e vê em você uma esperança. O mundo olha para você e vê Jesus em você. O mundo olha para você e deseja ver você agindo à altura daquilo que você foi criado para ser. E o Senhor te chamou para ser representação dele aqui na terra. Só que muitas vezes, quando nós estamos nessa fase de transição para o novo tempo de Deus, nós somos tentados a não assumir a responsabilidade daquilo que nós somos criados para ser. Muitas vezes é a hora que a gente vira para Deus e fala assim, Deus, manda fulano. Deus, manda esse clã. Não, fulano sabe cantar bem, fulano tem técnica, fulano tem habilidade para se comunicar. Olha fulano, manda fulano. Deixa eu falar algo. Se Deus quisesse mandar fulano, Deus tinha liberado palavras sobre a vida de fulano. Chegou o tempo de você assumir a responsabilidade das promessas que estão sobre a sua vida. Talvez você está aqui me assistindo e você é alguém que é desviado. Você sabe que tem promessas, você sabe que tem palavras de Deus sobre você. Ainda quando você era menino diziam, ele vai ser um pastor, ela vai ser uma pastora, a voz dela vai ecoar com louvores ao Senhor aos 4 cantos dessa terra. E você, por algum momento, abandonou as promessas que Deus te fez no meio do caminho. O Senhor chama novamente essa tarde aqueles que vão assumir a responsabilidade do propósito. Eu não sei em qual lugar você está. Talvez há no seu coração essa expectativa de viver algo novo de Deus. E o que você precisa é de uma nova direção. Chegou o tempo de você parar para ouvir as novas direções de Deus. Ei, acalma. Volta para o seu lugar de intimidade, porque as maiores estratégias, as maiores direções de Deus, que serão estratégias para a sua caminhada, serão liberadas no seu lugar de intimidade com Deus. Sabe qual é o bom dessa conferência acontecer e estar todo mundo em casa? Porque você não vai poder dizer que as direções que Deus te deu foi por causa da empolgação do momento. Aí você fala, não, porque todo mundo estava empolgado e eu fui na empolgação. Acho que não foi Deus que falou, querido. Você aí no seu quarto, você sabe que Deus está te chamando para um novo tempo. Você sabe que Deus está te chamando para um novo lugar. Você sabe que Deus está te chamando para esse lugar de intimidade, onde você ouve a voz dele com clareza. A direção de Deus para você é silenciar as vozes exteriores. Sabe por quê? Porque os teus joelhos vão te levar onde as suas habilidades não têm capacidade de ir. Mas talvez você esteja no segundo princípio, onde você precisa ter fé para obedecer aquilo que Deus já tem falado com você. Talvez o que você precisa essa tarde encontrar um lugar de descanso no seu coração, se posicionando, obedecendo, assumindo a responsabilidade daquilo que Ele tem falado com você. O Senhor falava muito claro ao meu coração, enquanto eu preparava para essa mensagem. Você deve estar pensando, o que isso tudo tem a ver com amarmos a sua presença? Deixa eu te falar algo. Quando você ama alguém, você se interessa pelas causas do coração daquela pessoa. Quando você ama alguém, você quer se enganjar, você quer fazer parte do que queima no coração daquela pessoa. Não tem como eu falar que eu amo Jesus, que eu desejo que Ele volte, que eu amo a presença dEle, se eu não assumo a responsabilidade do meu propósito. Sabe, essa tarde o Senhor chama novamente aqueles que vão assumir a responsabilidade, que vão parar, que só vão se mover do lugar se tiverem uma direção. Essa tarde o Senhor nos chama novamente aqueles que são ousados, aqueles que não têm medo das circunstâncias agitadas, aqueles que não têm medo das águas agitadas, aqueles que não têm medo da tempestade. O Senhor chama essa tarde aqueles que vão preparar o caminho para a volta dEle. O Senhor chama essa tarde os seus meninos
O Senhor está te chamando para um novo tempo. O Senhor está chamando essa tarde aqueles que são apaixonados pela presença, aqueles que olham para Jesus, contemplam Ele e falam: eu quero viver, eu quero me posicionar, eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Entenda algo, querido, Deus está fazendo algo sobre a terra. E Ele te chama essa tarde para fazer parte daquilo que Ele está fazendo sobre a terra. Talvez você esteja aí me ouvindo e o seu chamado esteja adormecido. Talvez você está aqui me ouvindo e você está prestes a abandonar as direções, as promessas, só porque apareceu um Rio Jordão na tua frente. Ei! Permaneça. Ei, crente, permaneça. É tempo de permanecermos. É tempo de nos movermos do lugar só com uma palavra. É tempo de nos posicionarmos apesar das circunstâncias. É tempo de assumirmos a responsabilidade do chamado. O problema é que muitos querem a promessa, mas poucos querem construir a arca. Deixa eu te falar algo essa tarde. A chuva só desceu quando a arca estava construída. Para que a chuva venha, para que as promessas de Deus se manifestem na nossa vida, isso fala de um posicionamento pessoal no meu e no seu coração. Feche os seus olhos onde você está, porque eu quero orar por você. Eu creio no liberar de Deus sobre a nossa nação. Enquanto nós estávamos louvando, o Senhor falava comigo: chegou o tempo que eu vou levantar sobre o Brasil aqueles que vão preparar o caminho. Chegou o tempo que eu vou levantar os apaixonados. Feche seus olhos onde você está, porque eu quero orar por você. Pai, eu te louvo porque nós somos feitos para um tempo como este. E eu oro sobre a vida de cada pessoa que está me assistindo, que está me escutando nesse momento. Eu oro, Deus, para que o Senhor desperte o coração dos seus filhos, para que novamente eles se voltem para esse lugar de intimidade contigo. Deus, eu oro para que nesse tempo eles se voltem para um lugar de oração. Pai, eu oro por um liberar de novas estratégias. Pai, eu oro por um liberar de novas direções do Senhor. Pai, que se levantem os apaixonados, que se levantem aqueles, Deus, que só se movem do lugar debaixo de uma palavra. Pai, eu oro pelos meus irmãos, que o Senhor já tem falado sobre eles. Eu oro, Deus, para que o perfeito amor os alcance nesse momento e lance fora todo medo de descansar na tua palavra, todo medo de descansar apesar das águas agitadas. Eu oro, Deus, para que os teus filhos assumam a responsabilidade do chamado. Pai, nós somos a geração que vai preparar o caminho para a tua volta, porque nós somos apaixonados por ti. Pai, eu oro sobre cada pessoa do Brasil, que haja um despertamento sobre chamados que foram adormecidos. Pai, que se levantem os Moisés da nossa geração, que se levantem os Josués, que se levantem os Eliseus da nossa geração, que se levantem os João Batistas da nossa geração. Esse é o nosso clamor. Esse é o nosso clamor a ti, Senhor. Esse é o nosso clamor a ti, Senhor. Amém. Que o seu coração seja despertado nesse tempo, em nome de Jesus. Fica ligadinho aí, que mais tarde nós voltamos com a programação da Conferência do Espírito Santo 2020. Não deixa esse desejar pelo Senhor se apagar durante esse dia. Passa esse dia em oração,
buscando a presença de Deus, porque eu tenho certeza que existem estratégias e direções que Ele vai liberar ainda hoje sobre a sua vida aí, no seu lugar de intimidade com Ele. Que o Senhor te abençoe.